Fala aí, pessoal, tranquilidade, né? Aqui é o professor Airan, certinho, né? A gente vai iniciar aí a disciplina de manutenção industrial, beleza? Né? Eu trabalhei 7 anos aí na área, né, da manutenção, então a gente vai trabalhar um pouco, né, falar diversos assuntos em relação à manutenção. Desde, né, da evolução da manutenção, né, o princípio, o que é essa manutenção em si, certo? Além dos indicadores de manutenção, né, de disponibilidade, confiabilidade, né, entre, né, a gente calcular, né, o tempo de reparo, né, o tempo de máquina parada, né, os famosos indicadores de manutenção, certo? Como também conhecer os tipos de manutenções, né, que existem dentro da indústria, né? Eu espero que vocês tenham ouvido já sobre manutenção, né, corretiva, preventiva. Então, o foco nosso, né, ver o tipo de também de lubrificação, e espero que vocês acompanhem e achem bem bacana aí. Fechou? Então, a primeira coisa que eu queria perguntar a vocês, né, o que seria aí a manutenção para vocês, né? O que vem a ideia dessa manutenção? Opa, de consertar, né? É uma ideia, né? O efeito, né, de manter-se, né, correto. Né? A definição técnica aqui, né, que a gente pode definir é o que? É de manter a conservação do equipamento, né? Deixar ela em conservação em perfeito que funcionamentos, né? Como os equipamentos, os acessórios, né? Então a gente tem que deixar, né, o equipamento em si, né, o maquinário, os acessórios, né, de forma que a gente consiga trabalhar na melhor forma possível, né, na melhor disponibilidade dela, na melhor condição dela. Beleza. Então, segundo a norma ABNT aí, pessoal, a NBR 5.462/1994, o conceito de manutenção, pessoal, né, é o conjunto do que? De ações técnicas, né, e o que mais? Administrativas que tange como ramo, né, todo o ramo e a área industrial. Como um sistema o quê? Um sistema único, fechou? Né, que destina a manter e recolocar um equipamento, instalação ou maquinário em um determinado setor. Ou seja, pessoal, a gente precisa deixar o maquinário, as máquinas funcionando em perfeito estado. Né? O futuro gerente de produção, né? A gente precisa ter essa visão, né, da disponibilidade da máquina, né, vamos dizer assim, né, a ordem de funcionamento, né, manter tudo em ordem, se tá, o que está acontecendo, né, se está tendo essas intervenções corretas, né, no momento adequado, porque a gente pensa o seguinte, a manutenção trabalhando em si é prejuízo para a indústria. Por que seria prejuízo para a indústria, pessoal? Colocando mecânico e eletricista trabalhando, lógico, evidentemente precisa trabalhar, precisa executar a sua função, tá bom? Mas pensa numa coisa, se entrar mecânico para trabalhar ou eletricista trabalhando, não pode dizer que máquina está parada. E máquina parada, isso dá ideia para a gente do que? Ideia não, né? Absoluta aí, que vai dar prejuízo, certo? Então a gente precisa adequar essa manutenção, ter planos, né, de controle de manutenção, certo? Para a gente ter essa intervenção corretamente, né, no momento correto, né, para a gente não sair prejudicado, né, quando aí a gente não, né? A gente pensar, né, mais do lado, né, industrial. Lógico que a gente é contratado para realizar aquela função e tudo mais, né? Principalmente aí, né, um coordenador de produção, né, um gerente de produção aí precisa estar bem atento, né? Porque quanto mais a máquina, né, estiver funcionando, mais produzindo, é mais eficaz para a indústria. Mas assim, equipamento não realizado manutenção só vai dar prejuízo. Certo? Então vamos seguir aí, né, com tranquilidade. Beleza. Então lá, mais amplamente falando, essa manutenção industrial, né, de máquinas e equipamentos, é, né, o conjunto do que, né, de ações para manter o que, pessoal? Para manter a vida útil dos produtos.
certo? Se eu não faço manutenção, a tendência do meu equipamento é diminuir a sua vida útil. E se não fizer essas manutenções, né, e mais pra frente a gente vai ver que está disponibilizada em manutenções corretivas, né, as preventivas, as preditivas, né, e também aí olhando num sistema depois um pouco mais sofisticado, olhando aí para a TPM, tranquilidade, né? Se a gente age e tem um controle, né, um PCM, né, um plano de controle e manutenção adequado, nós temos aí o que? A diminuição no custo, a diminuição o que? Nas paradas de máquina, beleza? Então, assim, né, existe um engajamento, né, em relação a isso, né? Nós, às vezes, pensamos que é fácil, né, se trabalhar em relação a isso, mas é um pouco complexo, né? Demanda de uma equipe aí um pouco especializada que entenda sobre esse controle, né? Para a empresa conseguir ter lucro, eu preciso ter disponibilidade de máquina. E para me ter disponibilidade de máquina, essas máquinas têm que ter pouquíssimas paradas na linha. Porque dependendo da linha, uma parada de máquina para realizar uma manutenção errônea, aí já é um grande prejuízo em relação a isso. Então, como disse, né, eu 7 anos aí na área da manutenção, a gente consegue, né, ter uma vivência bem grande do que é necessário se fazer. Belezinha, né? A manutenção, né, pensando na parte histórica dela, ela vem ali sobre uma evolução. Né? Então, se a gente observar nessa primeira evolução, tá, na manutenção em si, podemos concluir o quê? Que antes, né, da Segunda Guerra Mundial, aí, ó, as indústrias elas eram o quê? Pouco mecanizadas, né? Então, como a gente pega a primeira revolução industrial, né, a mudança aí da manufatura, certo? Pelo processo fabril, mas ainda era um pouco mecanizada. Os equipamentos eram super simples, né? A produtividade não era grande, não tinha equipamentos, vamos dizer aí, eficazes. E a manutenção também não tinha essa sistemização. Aí, nessa primeira geração, onde houve o quê? Né? Apareceu a manutenção corretiva. Manutenção corretiva é importante? É extremamente importante, pessoal. Mas temos que tomar cuidado da seguinte forma. Corretiva é importante? É. Corretiva precisa ter profissionais que entendam, capacitados? Sim. Mas muita manutenção corretiva me dá a ideia de muitas paradas de máquina. Então, parada de máquina industrial, né? Pessoal, gerente, coordenação de produção, parou a máquina, o pessoal fica em cima porque dá prejuízo. Então, nessa primeira geração aí, nós temos o que? Né? Manutenção corretiva, era executada apenas serviço de limpeza, bonitinho, né? Era realizada lubrificação? Lógico. E essa corretiva é o que? Basicamente a gente vai ver mais um pouquinho para frente, mas nada mais quebrou, arrumou. Mas o processo de manutenção não é somente a gente trocar aquilo, mas sim, né, tentar analisar o que causou aquela corretiva. Porque não adianta não ir lá trocar peça, às vezes troca um negócio errado, então precisa ter conhecimento. Então nessa primeira geração aí, né, quando começou era um pouquinho, né, vamos dizer, estranho, aí vem a segunda, né, geração. Então, lá, se a gente pegar assim, desde lá da Segunda Guerra, né, até aí, ó, os 60 anos, né, aos anos 60, na verdade, ó, onde tem as pressões do período de guerra aumentaram a demanda por tipo de produtos. Até, né, olha que coisa bacana, eu preciso ter uma sofisticação na minha manutenção.
Né? Só que, no entanto, se eu estou aumentando a demanda, mas assim, o contingente ali, né, de obra industrial diminuiu sensivelmente nessa segunda geração. Aí, no processo da segunda evolução, também segunda revolução industrial, né, a gente já tem o aumento da mecanização, né, onde apareceu, né, conseguiram inventar, né, temos mais, inventaram mais coisas aí, maquinários. Também veio, com o aumento dessa mecanização, lógico, né, a complexibilidade das instalações industriais. Então, beleza. Na busca de quê? Da maior produtividade, a necessidade de maior disponibilidade, bem como maior confiabilidade de máquinas. A indústria, ela passa a depender do quê? Do bom funcionamento da máquina. Se a máquina não tiver em bom funcionamento, produção zero. Fechou? Então, para as máquinas estar trabalhando de forma correta, que é onde eu tenho uma confiabilidade dessas máquinas, eu precisaria, né, estudar, né, e aonde entrou o conceito do que? De preventiva. É também um outro método de manutenção. Olha que coisa louca, né? Então, falhas, né, poderiam e deveriam ser evitadas. Então, levou essa ideia. Como que eu posso evitar essa quebra? Se eu tenho um equipamento, que eu tenho um gargalo naquele ponto, o que pode ser feito para a gente melhorar aquele processo? E a gente pode fazer, né, uma estimativa aí de tempo, né, ou de falhas, né, porque a gente tem uma noção, trabalhando na manutenção, né, sobre relatórios, a gente sabe aonde tem a mais facilidade na quebra, aonde tem a fadiga maior. Aí vem a ideia do que? Do conceito para nós de preventivo. Essa na segunda geração. Já a partir de quem aí da década de 70, pessoal, nós temos o quê? A aceleração aí do processo. O que acontece a aceleração do processo? A mudança aí das indústrias. Aí nesse período, né, houve também a paralisação da produção, que diminuiu a produção, aumentou o custo e afetou a qualidade dos produtos. A tendência mundial foi a utilizar o sistema just-in-time, onde estoques reduzidos para a produção e andamento significam pequenas pausas na produção, entrega que naquele momento poderiam paralisar a fábrica. Então o pessoal começou a voltar ao lado aí, né, do just-in-time. Na terceira geração, ou na terceira revolução industrial, aí vem a ideia, né, da automatização, né? Aí é onde, né, o surgimento aí da internet, né, já com o avanço aí, né, de telecomunicações, o processo começou a ter uma confiabilidade e disponibilidade maior. E aí, tornando-se o quê? Essa parte do crescimento da automação e da mecanização, nós temos o quê? A confiabilidade ela aumentou demais, a disponibilidade aumentou demais. E parando pensando, hoje, o que a gente na verdade, o que é uma indústria sem o processo de automatização, sem a mecanização? Certo? Então, fica para pensar o como é importante. Mas calma aí, né? No outro bloco, a gente continua falando sobre a evolução da manutenção. Certinho? Até daqui a pouco.